Olá! Iremos agora explorar a implementação prática da pipeline de calibração da câmera. Eu estou aqui no Colab com um notebook que irá ser disponibilizado para vocês. Eu vou rodar aqui as mesmas bibliotecas de antes, as mesmas funções de mostrar a imagem. Eu carreguei as imagens que eu capturei, né, do padrão de xadrez aqui no Drive. Eles vão estar num zip que eu acredito que vai ser compartilhado para vocês nesse formato. Ok? Mas caso vocês estejam utilizando esse Colab para, né, tentar fazer a calibração, né, já serve de referência aí de como possivelmente fazer o carregamento das imagens para o Colab, já que o upload às vezes não funciona tão bem para arquivos maiores, né? Então eu vou utilizar essa unzip aqui, esse comando unzip, né, que é com a exclamação, porque é um comando de linha de comando, para decompactar o arquivo que está dentro do meu drive. Eu montei o drive a partir desse botão aqui, então ele está aqui. Decompactar esse arquivo no meu diretório root, né, esse diretório daqui. Essa capture aqui é para a gente não poluir muito a saída, já que ele vai estar mostrando, né, todos os arquivos que ele está descompactando. E aí, se funciona direito, quando eu recarregar aqui, vai ter uma pasta com os meus dados, né? Eles foram obtidos com o celular Edge 30 Ultra. E a gente pode clicar aqui e visualizar alguma dessas imagens. Então, o Henrique me ajudou a capturar essas imagens no laboratório. E a gente tem aqui aquela prancheta com o padrão, né? E as imagens elas vão variando a posição, né? Tanto da a posição em relação ao campo de visão da câmera, né? Como também a orientação da prancheta também ela varia. Então deixa eu ver se eu encontro alguma mais diferente. Pronto, aqui. Ela está mais inclinada. Então capture imagens nesse formato, né? Baixando os dados vocês vão conseguir explorar direitinho, né, essas capturas e vão conseguir ter uma ideia de como fazer, né, como ter uma referência para fazer. Então, dado que eu tenho essas imagens aqui, tem 58 imagens nesse diretório, eu vou executar a seguinte pipeline aqui, está bem agrupada. Então, a gente vai precisar construir os pontos do mundo, né? Aqui a gente vai construir todos os pontos possíveis do mundo. Então, a gente vai, a partir desse padrão aqui, definir pontos no sistema de coordenadas, né, que vão ser esses pontos dos cantos internos aqui desse padrão de xadrez. E aí a gente tem que salvar, né, guardar aqui na memória ou anotar tanto as dimensões aqui do meu checkboard, né, que no caso vão ser o número de cantos internos, então eu coloquei aqui a altura, né, tem 8 cantos internos aqui na altura e 6 cantos internos aqui representando a largura. Eu guardei também o tamanho desses checkerboards em milímetros. Você pode ver isso ou quando baixar o padrão, que ele vai ter descrito o tamanho desses quadrados, você pode medir depois de fazer a impressão, né? Alguns tutoriais eles vão mostrar sem essa etapa de computação, de utilização, né, do tamanho real dos quadrados, mas para mim funcionou melhor, né, utilizando esse tamanho aqui. E aí, eu estou utilizando essas utilidades aqui do NumPy para criar uma grade, né, de números. Então, o que vai estar preenchido aqui, né, nessa etapa aqui, vão ser pares de pontos, como 0, 0, né, 1, 0 e por aí vai. E aí eu multiplico isso daqui pelo tamanho para fazer uma escala, né, como se estivesse no tamanho real aqui da minha folha. E aí eu vou ter todos esses pontos aqui descritos nesse array do NumPy. E aí eu vou pegar as imagens aqui, né? Essa biblioteca Glob, ela vai me retornar todos os arquivos que se encaixem nesse padrão aqui. No caso, eu estou só utilizando um asterisco para dizer que eu quero todos os arquivos. Eu sei que só tem imagem nesse diretório, mas eu poderia fazer tipo JPEG, que aí vai pegar só as imagens JPEG.
E aí, para cada um desses arquivos, eu vou ler eles. E como a imagem retornada a imagem capturada pelo Edge 30, ela é muito grande, isso aqui demora muito para a gente mostrar aqui no Colab. Então, só para o momento aqui da gravação, eu vou estar fazendo o resize, mas ele não é obrigatório. Você pode deixar ela normal, ela só vai demorar mais um pouquinho, vai tender a demorar mais um pouquinho. Então, estou dividindo aqui as dimensões da imagem em 4 vezes. Eu vou depois transferir essa imagem para a escala de cinza, então com a conversão de cor para a escala de cinza, e a gente vai encontrar os pontos na imagem, então os pixels que contêm os checkerboards, os cantos internos do checkerboard. A gente vai passar a imagem, né, para essa função Find Chessboard Corners, a gente vai passar a imagem em escala de cinza, as dimensões do meu checkerboard, ok? E esse parâmetro aqui novamente vai ser none. Eu acredito que só tem esse parâmetro, você pode olhar na documentação. Ok? Então, isso é só para é um retorno que o OpenCV às vezes tem, né, para buffers. Né? Tem algumas flags que você pode utilizar aqui, mas eu acredito que por default ele já esteja certinho para o que a gente quer fazer. E aí a gente tem que checar se o status foi ok, né? A gente pode trocar essa variável aqui de nome para status, por exemplo. E aí se ela conseguiu encontrar, né, na minha imagem, eu tenho que salvar tanto os pontos de objeto, os pontos do mundo, numa lista, como também os pontos, as coordenadas aqui nos pixels, né? A gente tem que fazer esse pareamento de coordenadas dos pixels e coordenadas do mundo. No caso, a gente vai ter que estar sempre usando, né, o mesmo array aqui para coordenadas de objeto, mas para as coordenadas da imagem, dos pixels, né, a gente tem que usar essa função e em seguida a gente pode refinar essas coordenadas. Elas vão estar em pixels, né, em coordenadas de pixel, então vão ser números inteiros. A gente pode refinar isso daqui, né, utilizando a minha imagem e os cantos aqui, e aí ele vai ter uma janelinha aqui de busca de algum tamanho determinado por essa tupla aqui, a gente pode alterar esse tamanho, né? No exemplo padrão do OpenCV, ele está como 11 por 11, eu fui alterando aqui para ver o que funcionava melhor para as minhas imagens, então vocês podem utilizar o default e eu posso ir tentando alterar para ver os resultados, né? O efeito que isso dá nos resultados. Essa dupla aqui também, por padrão, ela vai ser utilizada no algoritmo, mas ela normalmente vai ser menos um e menos um, né? Esse argumento. E você tem que colocar um critério aqui, que eu determinei aqui em cima, né? Que são critérios para o algoritmo que vai estar sendo executado para esse refinamento. Eu usei os critérios padrões que o OpenCV fornece, ok? Vocês podem ler mais na documentação para tentar alterar isso daqui se quiserem, né? E aí, depois de pegar esses cantos refinados, eu dou um append na lista aqui de pontos de imagem. Então, para cada iteração, eu vou estar colocando na lista, caso eu tenha detectado nesses cantos, né? Eu vou estar colocando nessa lista os pontos do mundo e nessa lista os pontos da imagem correspondentes. Então, a gente vai ter esses pares. E aí, no final, a gente tem que chamar essa função Calibrate Camera com as duas listas, né, com o formato de imagem. Aqui eu tô invertendo aqui, porque algumas vezes o OpenCV vai utilizar, né, a largura primeiro e a altura depois. Já o NumPy ele sempre retorna a altura primeiro e a largura no outro, na outra parte da tupla, né? Então eu inverto ela antes de passar. Mas isso é basicamente altura, ou largura e altura. Ok? Esses parâmetros aqui no exemplo também são deixados como none. Vocês podem explorar mais os parâmetros dessa função, né, e tentar alterar caso seja plausível. Eles têm aqui uns buffers de retorno também. A gente não vai estar utilizando. E aí ele vai retornar para a gente essa matriz aqui, os coeficientes de distorção e as informações de rotação e translação também, né, que são o que a gente utiliza para aquelas projeções. E a partir disso a gente já consegue, né, formar o nosso modelo de câmera.
E aqui eu só salvo essas matrizes, né, como um array de NumPy, que a gente pode carregar depois e utilizar para outras tarefas, né? A gente consegue reutilizar esses parâmetros já computados. E aí eu vou rodar aqui. Como a imagem está reduzida, ele deve, né, ser bem mais rápido de computar. Então a gente está vendo aqui que tem 58 imagens. E ele está iterando por cada uma delas e executando os processos aqui. Bora esperar terminar. Ok. Então a gente tem agora, né, um percentual de imagens usáveis 100%, ou seja, isso quer dizer que todas as imagens ele conseguiu detectar, né, os meus cantos. Então, seguindo aqui, a gente tem a remoção da distorção de uma das imagens. Então, estou pegando uma imagem aleatória da minha lista de imagens, né? Então, eu peguei aqui todos os caminhos de arquivos e eu estou pegando um aleatório de dentro dele. Estou fazendo o resize, né? Porque eu fiz o resize ali em cima. E aí a gente vai precisar também pegar as dimensões da imagem agora, né, para essa próxima etapa, onde a gente vai fazer uma escala da matriz de câmera. A gente vai pegar uma versão escalada dela atualizada. E também essa região de interesse aqui, que se a gente quiser, por exemplo, como ele vai ter provavelmente distorções, é possível que a gente queira só pegar uma seção sem distorções, né? Então, ele vai deixar espaços em branco na imagem quando a gente retirar as distorções. Então, essa região de interesse, ou ROI aqui, vai conter um retângulo, informação de um retângulo que a gente consegue usar para cortar a imagem. E aí a gente vai usar a função undistort do OpenCV, passando, né, a imagem. A gente pode ver os argumentos, na verdade, aqui. Cada um sabe a documentação. A gente passa a imagem de fonte, né? A matriz da câmera, os coeficientes de distorção. É um buffer se você quiser, mas eu não estou utilizando, então não está como none ali. E a câmera de matriz, né, atualizada. A matriz de câmera atualizada, no caso. E aí eu estou fazendo um resize agora da versão distorcida, né? Sem distorção, para o tamanho da imagem original, ok? E aí, opcionalmente, você consegue também fazer esse corte aqui que eu não vou fazer. A gente vai ver aqui o efeito que fica. Então, eu vou mostrar aqui como fica o resultado. Pronto. E aí dá pra ver que tem umas distorções aqui. Como eu falei, em celular normalmente vai ter essas distorções nos cantos, ok? E tá vendo que deixou um espaço em branco aqui na imagem, né? Mas que tipo não alterou muito a questão do posicionamento e tudo mais do padrão, por exemplo. Então dá pra ver que não tem distorções muito grandes aqui. E aí a gente pode ver como acontece se a gente recortar, né, a minha imagem. Então vai ser outra imagem no caso, como ele está pegando aleatório, mas dá pra ver agora que tipo ele já não tem mais espaço em branco, ele recortou a minha imagem. Eu posso inclusive criar uma outra variável e aí colocar aqui para a gente visualizar. Ok, eu acho que é isso. Assim, eu tenho que, na verdade, pronto. E agora a gente deve ver que acontece esse cropping, né? Então tem faltando aqui um pedaço aqui da imagem. Dá pra ver onde ele cortou. Então ele vai pegar esses cantos aqui, né? E vai fazer uma linha reta aqui ao invés dessa distorção. Mesma coisa pra cá e pra cá. Então eu vou fazer esse corte aqui reto da imagem. E é assim que a gente faz uma pipeline de calibração no OpenCV. É bem simples, é bem rápido de fazer, né? E vocês podem
replicar muito facilmente.